Olá, ticos e ticas. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar as aulas e entendendo as aulas. A aula de hoje é sobre o pronome complemento direto de terceira pessoa singular e plural, tá bom? Vou explicar em português para que vocês possam compreender aí o conteúdo. Então, o complemento direto corresponde em português ao objeto direto. Então, um pronome complemento direto é um pronome pessoal com função de objeto direto, ou seja, que recebe a ação do verbo. Pode ou não estar acompanhado da preposição a. Então, em espanhol, o complemento direto ele corresponde ao objeto direto em português. E para isso, existe um pronome complemento direto, que vai receber a ação direta do verbo, assim como em português. Porém, em espanhol, o objeto direto na frase é chamado de complemento direto, ok? Em espanhol, eu uso um pronome complemento direto na frase, porque geralmente em espanhol não se repete algo na frase que já foi mencionado anteriormente. Então, para vocês entenderem melhor, o pronome complemento direto em espanhol é masculino ou feminino e pode estar também no singular ou no plural. Então, vou aumentar aqui a tela um pouquinho para vocês. Aqui, nas frases, no exemplo, vocês vão ver que eu tenho o lo, aqui onde eu circulo, ele é o complemento direto masculino singular. Lá é o meu complemento direto feminino no singular. Los é o complemento direto masculino no plural. E las é o complemento direto feminino no plural. Ok? Então, vamos ver com exemplo na frase, para vocês entenderem melhor o uso do pronome complemento, tá bom? O lo, lá, los e las é o pronome complemento que substitui o complemento direto na frase, ou o objeto direto, né? Se fosse em português, eu digo objeto direto. Olhem aqui a frase. Necessito um táxi. Tá vendo? Tá aqui, ó. CD é o complemento direto. Llámalo, por favor. Esse llámalo, aqui o lo, ele é o pronome complemento direto que foi usado no lugar do complemento direto ou objeto direto, que é um táxi. Porque eu não posso dizer dessa maneira, necessito um táxi. Llama el táxi, por favor. Então, esse lo aqui é o pronome complemento direto que está substituindo o objeto direto aqui no início da frase, que é um táxi, ok? A mesma coisa vai acontecer com o pronome complemento feminino lá. Olha aqui a frase. Te gusta esta blusa? Ó, esta blusa é o objeto direto ou complemento direto em espanhol. La puedes probar. Ou seja, em português, você gosta desta blusa? Pode prová-la, se fosse em português. Então, esse lá é o pronome complemento que está substituindo já o objeto direto que já foi mencionado no início da frase. Eu não posso dizer desta maneira. Te gusta esta blusa? Puedes probar esta blusa. Eu não digo duas vezes a palavra blusa. É por isso que existe o pronome complemento direto. Para que eu não faça isso, essa repetição de frase. A mesma coisa acontece em língua portuguesa. No plural, a mesma coisa, mas vamos ver no plural. Los, a mis amigos é o objeto direto.
los visito en el fin de semana. Então, eu não posso dizer a mis amigos visito en el fin de semana. Então, eu tenho o pronome complemento que vai substituir o objeto direto ou complemento direto em espanhol na frase, ok? Então, eu não posso repetir o objeto direto duas vezes na mesma frase. Para isso, existe o pronome complemento, ok? E aqui no plural com las. Mis primas llegaron y las voy a ver mañana. Mis primas, objeto direto, e o las que já está substituindo, porque eu não vou dizer mis primas llegaron e vou ver mis primas mañana, ok? Não se repete o objeto direto duas vezes na frase, para isso que existe o pronome complemento, ok? Então, só para recapitular, o pronome complemento, ele substitui o objeto direto na frase, porque dessa maneira eu não falo duas vezes o objeto direto na frase, eu uso o pronome complemento direto. E o pronome complemento direto em espanhol é lo, la, masculino, feminino no singular, los e las, masculino e feminino no plural, ok? O pronome complemento direto em espanhol são esses, não confundam, ok? Vamos subir a tela para vocês verem o restante do conteúdo, tá bom? Particularidades. Pode-se usar o pronome le como complemento direto no lugar de lo, porém somente quando se referir a uma pessoa como objeto direto no masculino e no singular, ok? Então, para vocês entenderem melhor, eu posso usar tanto o lo, aqui vou marcar para vocês, como o le, que vai substituir o objeto direto na frase, ok? Que foi mencionado, ó, Paco es mi amigo y lo quiero mucho. Eu também posso usar o le, Paco es mi amigo, le quiero mucho. E eu só posso usar o pronome complemento o le se ele estivesse referindo a uma pessoa no singular e masculino, ok? Espero que vocês estejam aí entendendo o conteúdo, tá bom? Agora, como é que eu uso o pronome complemento? Ó, por regra geral, na maioria dos casos, usa-se o pronome complemento de terceira pessoa antes do verbo. Ou seja, eu vou usar o pronome complemento sempre antes do verbo. Podem notar aqui, ó, vamos voltar aqui nas frases. Antes do verbo, na regra geral, existem outras exceções, ok? Mas por regra geral, eu uso o pronome complemento, na sua maioria das vezes, antes do verbo. Pode notar. O lá está antes do verbo, puedes. Los está antes do verbo visito. Las antes do verbo voy. Lo e le antes do verbo quero. Ok? Professora, como é que eu vou usar isso na minha frase? Então, aqui nós vamos ver o exemplo. Olha só, já está marcado aí, ó, para vocês entenderem. Compro las revistas cada 15 dias. Então, aqui, o compro é o verbo, las revistas é o objeto direto na frase, ok? Então, eu tenho aqui, compro é o verbo, las revistas é o objeto direto. Eu quero substituir, eu vou reescrever a frase, só que eu vou substituir o pronome complemento na frase que eu vou reescrever pelo objeto. Então, notem aqui, ó.
Las revistas é o objeto direto, certo? E, como regra geral, eu uso o pronome complemento antes do verbo. Notem aqui, verbo, eu tenho o meu objeto direto, e quando eu vou reescrever a frase para usar o pronome de objeto direto, que é o pronome complemento, ele vem antes. Olha aqui, a frase reescrita. Las, tá vendo? Las é o meu pronome complemento de objeto direto. Las compro, ó o verbo aqui onde veio parar, depois, cada 15 dias, ok? Então, eu vou sempre usar na reescrita da frase para substituir o objeto direto pelo pronome complemento, o verbo ele vem depois. Outro exemplo aqui, ó. Hago, tá vendo? Los deberes todos los dias. É o que vocês têm que fazer. Faço os deveres todos os dias, ok? Hago é o verbo, faço. Los deveres é o objeto direto da frase. Então, eu quero reescrever a frase sem mencionar o objeto direto. Eu vou usar o pronome de objeto direto. Los deveres é masculino. Então, eu vou usar o quê? Qual pronome? Los. Tá vendo? Los hago, ó o verbo, todos os dias. Ok? Aí eu coloquei mais uns exemplos aqui na tabela. Comprei la pelota para ti. Lá comprei para ti. Pode ver, eu substituo. Olha lá nas setinhas, no exemplo com as setinhas. Eu substituí o objeto direto. Tá vendo? Aqui é o objeto direto da frase. Pelo pronome complemento, lá. Porque la pelota é uma palavra feminina. Comprei la pelota para ti. Lá comprei para ti. Como regra geral, eu uso primeiro o pronome complemento, depois o verbo aqui na substituição da frase, ok? A mesma coisa aqui, ó. Hoy empiezo las vacaciones. Las vacaciones é uma palavra feminina, então, e tá no plural. Eu vou reescrever minha frase. Las empiezo hoy. Empiezo é o verbo na frase, ok? Tengo el dinero en mi monedero. Lo tengo en mi monedero. Objeto direto. E aqui eu uso o pronome complemento quando vou reescrever a frase para substituir. Recorrió los juguetes antes de dormir. Los juguetes é uma palavra masculina. Então, eu uso o pronome masculino no plural, porque está no plural. Los recorrió antes de dormir. Ok? Não é tão difícil se vocês prestarem bem atenção. Aqui, eu dei o exemplo apenas, ó, tá vendo? O que eu acabei de explicar, eu escrevi para vocês aqui, tá bom? Então, leiam, que vocês vão compreender melhor. Não vou ler de novo, porque é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Aqui, ó, eu explico como acontece a substituição do objeto direto pelo pronome complemento, ok? Exercício. O que você vai fazer no exercício? Ó? Assim como nos exemplos acima, reescreva as frases substituindo o objeto direto pelo pronome complemento de objeto direto. O que eu fiz aqui? Eu coloquei para vocês em vermelho o objeto direto e sublinhei o verbo para ficar mais fácil para vocês, ok? Olha aqui o exemplo. Pablo comprou é o verbo. Um livro é o objeto direto. Eu vou substituir o meu objeto direto pelo pronome complemento, ok? De objeto direto. Eu sei que um livro está no singular e é uma palavra masculina. E também sei
que, por regra geral, eu tenho que reescrever minha frase colocando o pronome complemento antes do verbo. Quais são os pronomes complemento? Eu acho que vocês já esqueceram. Os pronomes complementos de terceira pessoa de objeto direto é lo e los, masculino, singular e plural. Lá e las, feminino, singular e plural. Ok? Ótimo. E eu sei que eu tenho que usar o pronome complemento antes do verbo. Então, eu tenho aqui o exemplo. Pablo comprou um livro. Comprou é o verbo. Então, eu sei que eu vou substituir um livro pelo pronome complemento masculino, lo. E eu tenho que fazer isso antes do verbo. Então, vocês vão... É como se vocês fossem inverter aí a frase de vocês. Aí, como é que ficou? Pablo, copia o início da frase. Pablo, lo. Olha aqui o lo. Tá vendo? Lo é o pronome complemento de terceira pessoa, que está substituindo quem na frase? O objeto direto, que é um livro. Então, Pablo lo comprou. É isso. Simples e fácil de fazer, ok? Como é que vocês vão fazer a letra A, então? Ó? Ana ganhou uma televisão. Ganhou é o verbo, ó. Eu sublinhei o verbo para vocês. E escrevi de vermelho complemento, o objeto direto. Então, Ana ganhou uma televisão. Uma televisão é uma palavra feminina. Ok? Então, vocês já sabem. Pronome complemento feminino é lá ou las, singular ou plural. Vocês têm que identificar isso na frase. Una televisão está no singular e é uma palavra feminina. Então, eu sei que eu vou usar lá, ok? E aí, vocês vão fazer a substituição, que nem eu fiz aqui no exemplo da primeira fase para vocês, ok? Eu vou tentar escrever aqui, vamos ver se dá certo, mas eu acho que não, ok? Eu quero tentar escrever para vocês a frase. Porém, eu acho que não vai dar certo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, ok? Não vai dar para eu escrever para vocês. Mas é simples e fácil. É só vocês lembrarem que os pronomes complemento de objeto direto substitui o objeto direto da frase. E a substituição tem que ser antes do verbo, tá? Então não tem muita dificuldade em relação a isso. É só você olhar o verbo que eu já sublinhei aqui. E eu sei que o objeto direto é uma televisão. Eu vou fazer a substituição, ok? É só vocês olharem aí no exemplo que vocês vão conseguir fazer, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Não deixem de responder o exercício, tá bom? E façam o exercício de acordo com o que foi explicado e aguardem a correção na próxima aula. Hasta la vista, ticos!